Que Deus abençoe você de forma especial. É muito importante que, por mais que nós passamos por luta na nossa vida, tempestades volumosas, mas Deus ele sempre vai nos conceder vitória. E isso é importante. Observe claramente em Mateus capítulo 8, versículo 23, Jesus estava no barco com os seus discípulos e vem uma grande tempestade sobre aquele barco e os discípulos de Jesus eles começam a clamar: Mestre, importa-nos que nós morramos, o barco está quase afundando e Jesus acalma a tempestade. E a lição que eu aprendo aqui, por mais que Jesus ele esteja no barco, isso não impede que as tempestades elas possam vir sobre a nossa embarcação. Mas uma coisa também nós devemos ter certeza que Jesus ele garante que esse barco não vai naufragar, ele vai estar ali para providenciar, vai estar ali para tirar nós deste caos, acalmar a turbulência, acalmar o vento, acalmar o mar, e ele vai garantir que nós vamos sair dali vitorioso. Isso é importante. Por exemplo, Tiago capítulo 1, versículo de número 12, Tiago diz assim: bem-aventurado é o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá do Senhor a coroa da vida que Ele tem preparado para aqueles que o amam. Isso é tão importante que as lutas e as tempestades que vêm sobre nós, sobre a nossa embarcação, não é para nos reprovar. Pelo contrário, é para que nós possamos sair delas mais fortes. É para que nós venhamos compreender que a nossa caminhada ela é um processo de aprendizado. Nós vamos amadurecer mediante as lutas que nós possamos estar enfrentando. E Jesus ele garante tudo isso, que nós passando por essas adversidades nós vamos sair mais forte. É por isso que Tiago ele faz essas declarações, que bem-aventurado é um homem que suporta com perseverança, ou seja, o processo de passarmos pela tempestade, isso vai nos trazendo um amadurecimento, lições, e nós vamos aprender a suportar com perseverança, ou seja, eu vou passar por essa luta, mas acreditando que eu vou sair dela. É isso que Tiago está dizendo. Bem-aventurado é o homem que suporta com perseverança, ou seja, o processo dessa luta que eu estou enfrentando, mas eu vou também sair dela vitorioso, mais maduro, mais experiente, sabendo que o Deus que eu sirvo está no controle. Eu vou aprender a controlar as minhas emoções, também aprender a controlar os meus ímpetos. Eu não vou tomar decisões no calor da circunstância, mas eu vou entender que tudo na vida é um processo. A gente nunca chega no topo sem antes iniciar pelo princípio. As coisas elas têm início, meio e fim. E tudo isso vai requerer de nós um tempo para ir crescendo e amadurecendo e adquirindo experiência. Então, quando você consegue chegar no topo, você vai entender que para chegar lá você teve que traçar um caminho. Você teve que percorrer um caminho longo e nesse caminhar você foi aprendendo a lidar com situações, resolver problemas, lidar com pessoas, enfrentar tempestades, mares agitados, como também ventos fortes, e tudo isso gerou em você confiança, fé. E é justamente isso que Jesus fala para os seus discípulos. Quando ele acalma a tempestade, ele olha para aqueles discípulos e diz assim: por que vocês são tão tímidos? Que Jesus está dizendo assim: por que vocês não resolveram essa situação? Pelo que vocês têm aprendido e pelo tempo que decorrido, era para vocês terem experiência de lidar com coisas desta natureza, mas no entanto vocês correram para mim, vocês clamaram. É por isso que Jesus chama eles de tímido, porque eles não estavam exercitando a fé deles como deveria. E às vezes essas coisas vêm para que nós exercitamos a nossa fé, como o Senhor quer que nós